Farei a leitura nesse instante no livro do profeta Ageu. Farei a leitura do capítulo 1. Todo o capítulo 1 de Ageu. O livro do profeta Ageu é bem curto, são 2 capítulos apenas. Diz assim a palavra do nosso Deus. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o filho do resto de todo o povo, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos instrui através dela. Nesse instante clamamos ao Senhor, ó Pai, que o teu Santo Espírito abra os corações do teu povo aqui reunido. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, traga o discernimento necessário para este povo, para que eles compreendam a verdade do Senhor, para que eles saibam qual é a vontade do Senhor para as suas vidas. Ó Deus, instrua o teu povo assim como já me instruiu. Que o teu povo receba a tua palavra, ouça a sua voz e a coloque em prática no seu dia a dia. E é no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém. A igreja pode se sentar. Meus amados irmãos, nós temos visto nos nossos dias igrejas cheias, pessoas procurando as igrejas, pessoas que há algum tempo já vivem na igreja, mas cada vez mais pessoas descomprometidas com a obra do Senhor, com o reino de Deus. Temos visto isto porque as pessoas querem se aproximar de Deus, querem buscar a Deus,
mas não querem receber nenhuma obrigação, nenhuma incumbência no serviço ao Senhor, para servir a Deus. Não querem se envolver com as coisas de Deus. Muitos não querem abrir mão do seu contexto de vida atual em que vivem. Muitos não querem deixar de lado as suas práticas corriqueiras, normais, que até então praticavam. Muitos não querem deixar de lado os seus hobbies, ou até mesmo deixar de lado os seus próprios vícios, mas querem vir para a igreja para servir ao Senhor, mas não querem assumir o compromisso diante de Deus. Por isso é que cada vez mais nós vemos pessoas se aproximando da igreja, mas não fazendo nenhum ou nenhuma diferença no contexto em que elas estão inseridas. Igrejas sendo plantadas em cada esquina, mas não tendo ou não fazendo diferença. Nesta semana, um casal me procurou de uma igreja de São Paulo, em Pirituba, que eles estavam fazendo um levantamento das igrejas do nosso bairro para fazer um trabalho aqui em Campo Limpo, um trabalho de evangelização. Já haviam feito um levantamento das igrejas do centro, estavam fazendo aqui. E ele disse que em algumas ruas, pouquíssimas ruas aqui, eles já tinham cadastrado umas 30 igrejas. E que não tinha ido para o São José ainda. Que possivelmente para aquelas bandas lá eles encontrariam mais umas 80. Igrejas cada vez mais sendo abertas e o contexto cada vez pior. Pessoas procurando as igrejas, ou pessoas já de muito tempo nas igrejas, mas que não querem assumir a incumbência de servir ao Senhor e ao seu reino. E aí nós pensamos que o reino de Deus está progredindo. Talvez só imaginando que está progredindo. Ageu, e esse livro, no texto que nós lemos, é um profeta pós-exílico. A sua mensagem foi depois do exílio da Babilônia, do cativeiro do povo na Babilônia. No tempo do profeta Ageu, os judeus estavam debaixo do domínio persa do rei Dario. No versículo 1 diz exatamente isso: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor a Ageu. Antes de Dario, o povo estava subjugado por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele tinha conquistado Jerusalém, ele tinha destruído o templo, ele tinha levado o povo até a Babilônia, ele tinha saqueado o templo e todos os utensílios de ouro, de prata e tudo, levou, e tudo que o povo tinha foi levado para a Babilônia. Aquele povo ficou ali cativo por 70 anos. Levou 70 anos para aquele povo ser liberto daquele cativeiro. Depois de todo esse tempo, Nabucodonosor cai, Ciro, o rei da Babilônia, conquista a Pérsia, e então, como sinal de favor deste rei, de Ciro, ele não somente permite com que o povo, liberta o povo e permite com que o povo vá até Jerusalém, o povo volte para a sua terra, como também beneficia aquele povo para reconstruir o templo. E é interessante que quando esse povo volta para Jerusalém, saindo lá da Babilônia, as festas foram restituídas e o povo tenta começar a reconstruir. Essa história dessa primeira tentativa você encontra lá no livro de Esdras, que descreve o momento dessa primeira tentativa. E é interessante que Ciro não somente libertou o povo, como também ele deu recursos para que o povo reconstruísse Jerusalém e o templo. Tudo aquilo que foi saqueado por Nabucodonosor, Ciro entrega para o povo. Todos aqueles utensílios do templo, o ouro, a prata, tudo foi devolvido ao povo. Além disso,
Ele ainda concede mais coisas para aquele povo construir. Então o povo chega na sua terra, feliz da vida, levanta o altar, adora a Deus, começa ali a construção, faz a base, a pedra fundamental, o alicerce do templo. Os mais antigos, com aquela alegria, os mais velhos que tinham visto a glória do primeiro templo, diz que se coloca em choro, em grito de alegria, mas esse grito de louvor e de alegria aos seus inimigos, porque na sua região havia muitos inimigos hostis ao povo judeu. Vai até lá e numa artimanha diz assim: deixa-nos ajudar a reconstruir. Mas eles não queriam ajudar a reconstruir. Na realidade, eles queriam atrapalhar a reconstrução. O governador e o sacerdote dizem: não, mas por quê? Vocês não têm nada a ver com a gente. Nós não precisamos da ajuda de vocês. E eles, com raiva, intentaram alguns, subornaram alguns para atrapalhar a reconstrução. Não tendo resultado, eles fazem uma carta a Artaxerxes, e cheio de mentira, mas com fundo de verdade, porque ele diz a Artaxerxes: olha, lembra esse povo que está reconstruindo? É aquele que já subjugou quando os muros eram levantados, quando o seu rei reinava naquela terra, e vai tirar o seu reinado. Artaxerxes não é bobo nem nada, simplesmente emite uma ordem para que eles parassem a construção. E eles tiveram que parar a construção. 16 anos se passaram. E chegamos nesse momento aqui de Ageu. Mas a mesma coisa acontece no período de Ageu. Algumas pessoas se levantam novamente quando percebem que o povo começou a reconstruir o templo de novo. Chega diante deles e diz: quem autorizou vocês a começarem a reconstrução? E aí de repente o povo faz um relatório. Vai procurar o seu rei Ciro, porque agora era Ciro. Dario, porque agora era Dario. Peça para ele orar nos anais da história e ver que o rei Ciro havia autorizado, havia dado a autorização e nos ajudou para fazer isso. E então eles procuram o rei Ciro, fazem uma carta, vão até lá, diz: Ciro, está acontecendo isso, e esse povo diz que é desta forma. Ciro busca nos anais da história, olha a determinação do rei. Dario olha na história, olha a determinação de Ciro e diz: realmente, vocês não se intrometam na construção, vocês se afastem da construção, e mais, podem usar os recursos do meu palácio e do meu tesouro para continuar a construção em tudo o que eles precisarem. Inclusive com holocaustos, dando aos sacerdotes para quando eles forem cultuar o Deus deles. E então, aquele povo ouve a voz do Senhor e começa a construção. Mas, meus queridos irmãos, nós olhamos aqui quando Ageu, ele traz essa circunstância do povo atual durante esses 16 anos em que ficou parado a construção do templo. E nós vemos uma triste realidade na vida deste povo, uma triste situação na vida deste povo, que era a indiferença com as coisas do Senhor. Aquele povo, eles estavam vivendo numa situação, e viveu numa situação por 16 anos, deixando de lado completamente o serviço e as coisas de Deus. E então Deus, no 6º mês, no 1º dia, depois de 1 ano e meio que Dario começou a governar, Deus manda a sua palavra para Ageu, para exortar aquele povo e mudar a condição que aquele povo estava vivendo, e mudar a condição que aquele povo estava servindo ao Senhor. Porque não dava para aquele povo continuar daquele jeito,
Deus tendo libertado, usado um rei ímpio para libertá-lo, usado um rei ímpio para dar todos os recursos para construir o templo e eles não fazerem nada. E aqui eu quero observar algumas situações na vida deste povo, em que Ageu destaca claramente aqui, quanto a essa indiferença às coisas de Deus que o povo estava vivendo. E a primeira situação que eu quero trazer para os queridos irmãos é quanto à desculpa para essa indiferença. A desculpa para essa indiferença. No capítulo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veja, o profeta chega até o povo, falando com esse povo, vamos reconstruir? O povo responde, quem disse que é agora? Não chegou o tempo ainda de começar, não chegou o tempo de iniciar a construção ou a reedificação. Não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser reedificada. Certamente, para aqueles que não querem servir ao Senhor, muitas desculpas podem aparecer. Eles estavam dando diversas desculpas para não edificar a casa do Senhor, não assumir o compromisso, não se comprometerem com a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque eles tinham outras obrigações. Eles tinham outras coisas que eram muito mais importantes para eles do que o reino de Deus, a casa de Deus. Não era hora de se envolver. Sabe, meus queridos, muita gente pensa assim também nos nossos dias. Quem sabe você pensa dessa forma. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu sou muito jovem. Outras, eu estou muito cansado. Outras, eu sou muito velho. E qual é o tempo que você vai servir ao Senhor então? Há uma charginha na internet, aí, Facebook da vida, diz que as pessoas não sabem aproveitar o momento para servir ao Senhor. Porque diz que quando é jovem, ele tem tempo, ele tem energia, mas ele não tem disposição. Dinheiro, perdão. Enquanto ele é adulto, ele tem dinheiro, energia, mas não tem tempo. Quando ele é velho, ele tem dinheiro, tem tempo, mas não tem energia mais. Então, quando é que você vai servir ao Senhor? Esse povo estava cheio de desculpas, simplesmente para não fazê-lo. Quem sabe alguns dizem assim, mas pastor, quando eu aposentar eu vou ter muito tempo para servir a Deus. Quando eu terminar a faculdade então, imagina, eu vou dedicar tudo que eu aprendi na faculdade para a obra do Senhor. Olha, e quando eu tiver dinheiro, eu estou estudando muito, eu estou trabalhando muito agora, para juntar muito recurso, porque como eu vou abençoar o reino de Deus com o meu dinheiro? E nunca chega esse momento. Muitos crentes, infelizmente, estão dormindo, envolvidos apenas nos seus próprios negócios. Enquanto a casa do Senhor, a obra do Senhor, o reino de Deus permanece em ruínas, como era o caso aqui de Ageu. Muitos esperam que algo aconteça miraculosamente, mas eu digo para você, algo já aconteceu. Deus já lhe deu a incumbência quando Ele lhe chamou. A indiferença às coisas de Deus começa com essa indiferença, a desculpa para a indiferença. Não é tempo de nós começarmos a reconstrução. Então, quando será esse tempo? O apóstolo Paulo escreve algumas vezes aos Romanos, ele diz, já é hora de vos despertardes do sono. Aos Coríntios ele diz, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, é hoje.
não é amanhã. Eis agora o tempo de servir ao Senhor, não é daqui uma semana, não é daqui um ano. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios também, ele diz: o tempo se abrevia. Quando as pessoas vão prorrogando o tempo, as pessoas vão procrastinando o tempo, deixando para depois, quem te garante que amanhã você estará vivo? Quem lhe garante que daqui um ano você vai ter saúde para servir ao Senhor? Quem lhe garante se daqui uma semana você terá emprego ou recursos para servir ao Senhor? Sirva hoje. Jesus, no Evangelho de Lucas, ele cita inclusive uma passagem, cita uma parábola, onde ele descreve quando chamado para as bodas, alguns convidados, algumas desculpas dadas. E algumas desculpas mais descabidas do que as outras, para não participar das bodas do Cordeiro. Eu comprei um terreno e eu preciso ver. Eu comprei 5 juntas de boi e preciso ver. Eu casei e preciso... Gente, quem é que compra alguma coisa sem olhar primeiro? Sem testar primeiro? Ou será que a nossa família, a constituição da nossa família, nos impede também de servir ao Senhor? Não, pastor, sabe por quê? É porque o meu filho está muito novo, pastor. Está bebê. Então eu tenho que dar um tempo, eu não vou para a igreja. Eu digo para você que os meninos de 8 anos eram circuncidados por Abraão. 8 dias era circuncidado por Abraão. Muitos, não, eu estou uns 60 dias sem ir na igreja porque eu não posso levar meu filho para a igreja, pode pegar um resfriado. Quantas são as desculpas que inclusive nós usamos a nossa própria família para dizer que nós não temos tempo para servir a Deus? Que desculpa mais descabida, sendo a família bênção do Senhor para a sua vida. Mas esse povo tinha muitas desculpas. Não é tempo. Agora não é o momento. Mas tem outra situação na vida desse povo aqui que demonstra claramente a indiferença às coisas de Deus. Primeiro se desculpando, deixando para depois, mas havia uma causa para essa indiferença. E a causa para a indiferença desse povo era o seu próprio egoísmo. Nos versículos 3 e 4 diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, o Senhor traz a palavra, tá bom, vocês não têm tempo algum para se dedicar à obra do Senhor, mas eu estou vendo que vocês estão tendo muito tempo para suas próprias casas e para os seus próprios interesses. Afinal de contas, é falta de tempo ou não? Aqui não era falta de tempo, era o próprio egoísmo de cada um. A razão pela qual o povo de Deus havia desprezado a obra do Senhor, as coisas concernentes ao reino de Deus, era o seu próprio egoísmo. Olhar para o seu próprio umbigo. O apóstolo Paulo diz que os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que olham para o seu próprio umbigo, ou seja, para o seu ventre. O egoísmo nos atrapalha demais em servir ao Senhor. Estavam cuidando muito bem de si mesmos. Isso eles estavam cuidando. Isso eles trabalhavam, faziam hora extras, trabalhavam dia de sábado, dia de domingo, para adquirir mais, para deixar suas casas mais apaineladas. Seus negócios mais prósperos. Nesses 16 anos em que a obra ficou ali parada, eles construíram as suas próprias casas, inclusive muito bem ornamentadas. Essa palavra apaineladas é exatamente isso que significa: forradas, enfeitadas. Algumas traduções vão falar que essas casas apaineladas eram casas de fino acabamento, das melhores madeiras.
Possivelmente alguns inventavam até pôr ouro em algum canto, conforme o seu recurso. Meus amados, nós vivemos dias onde Deus já não é mais prioridade na vida da maioria, ou pelo menos de uma boa parte dos cristãos. Não é mais a prioridade na vida dos cristãos. Substitui-se Deus por casas, por carros, roupas, negócios, patrimônios diversos, diversão. Quantas pessoas não ficam esperando o lançamento de um filme no cinema, faz uma fila absurda para entrar, só para assistir na estreia? Enquanto na mesma hora está tendo programação lá na igreja. Será que é prioridade de fato o Senhor na vida dessas pessoas? Eu não creio que seja. Já se tem pensado pouco demais no reino de Deus. Não se pensa mais nas prioridades do reino de Deus. Um autor irlandês chamado Bernard Shaw, ele diz que o maior pecado quanto ao próximo não é odiar o próximo, mas é ser indiferente com ele. Agora, e quando você é indiferente com Deus e as coisas de Deus? Aquele que morreu na cruz para te salvar, que pecado é esse? A Bíblia fala de algumas pessoas que perderam coisas muito importantes por desprezarem a Deus. Vocês lembram de Esaú? Pois é. Esaú estava na sua mão direito de primogenitura. Mas porque ele estava com fome, ele simplesmente vendeu esse direito por um prato de comida. E certamente ele deve ter pensado, certamente ele agiu assim por causa disso. Do que me adianta ter o direito de primogenitura morto de fome? Mas é porque ele não entendia e não conhecia quem era o Deus dele. Que com certeza, se ele optasse por Deus, certamente ele não morreria de fome. Mas a preocupação dele era encher a barriguinha dele, era se satisfazer. Depois eu me viro com Deus. E Sansão? O homem mais poderoso e mais forte de então, ele desprezou a Deus por um rabo de saia. Quem sabe ele pensando, será que eu vou casar com alguém? Eu olho para dentro da igreja e ninguém me interessa. O jeito é ir para fora da igreja e pegar uma filisteia por aí. Porque ninguém na igreja me atrai. E deixa a fidelidade de Deus por alguém que não tem nada a ver com Deus. Quantos têm deixado Deus e desprezado Deus por coisas que simplesmente satisfazem o seu umbigo, o seu desejo, a sua vontade e o seu ventre? Egoísmo foi a causa da indiferença desse povo. Esse povo, eles olhavam para suas casas e cada vez mais eles queriam deixar mais bonitas. Olhavam para a ruína do templo, eram indiferentes a isso. Meus amados, a bênção não pode ser justificada com o comodismo. Deus tem te abençoado, eu tenho certeza disso. O Senhor não nos daria nada e absolutamente nada que fosse ou que vá nos afastar dele. Veja como a bênção se torna uma desculpa para a vida de muitos cristãos hoje. Quando a pessoa está desempregada, todo dia ela está na igreja.
Reunião de oração, então, tem que estar, porque tem que clamar a Deus por uma porta de emprego. Tem que pedir os irmãos para orarem para abrir uma porta de emprego. Mas depois, Deus escancara a porta, dá um emprego que vai trazer o sustento para a sua casa. E o que esse feliz diz a primeira vez que ele falta à igreja? Pastor, eu estou cansado. Essa semana foi terrível. Meu chefe me fez fazer hora extra todo dia, pastor. Outras circunstâncias, a pessoa anda a pé, clama ao Senhor para que Deus o abençoe com um carro. Mas como vai facilitar, pastor? Hoje é uma luta para sair de casa, carregar esses meninos, pôr no ônibus, vir para a igreja, mas a gente vem. Aí Deus então o abençoa com o automóvel. E aí de repente ele diz, pastor, faltou dinheiro para o combustível nesse fim de semana, por isso que eu não consegui vir. Mas eu costumo falar melhor um pouco. Quando eu cito isso, normalmente eu digo, na primeiro fim de semana ele lembra, meu bichinho, meus filhos, nunca pisou na praia. Ô Senhor, glória a Deus que eu tenho um carro agora. Aí junta as tralhas na sexta-feira, só volta no domingo à noite. Na outra semana, lembra daquele primo que já tem uns 5 anos que a gente não visita? Lá no interior de São Paulo? Vamos marcar para a gente visitar ele lá. Daqui a pouco o infeliz está um mês fora da igreja, com a bênção que Deus deu na sua mão. Era um homem, uma mulher solteira na igreja, firme, consagrada, canta no louvor, um jovem abençoado. Começa a namorar. E o pior é quando começa a namorar com o de fora. Meus amados, não negligencie a família em nome do serviço a Deus. Nem negligencie o serviço a Deus em nome da sua família. Essa era a causa da indiferença, o egoísmo daquele povo. Uma terceira situação era a consequência dessa indiferença. O que estava acontecendo na vida daquele povo? Será que de fato aquele povo estava sendo abençoado? Será que de fato aquele povo estava provando da bênção de Deus mesmo com as suas casas apaineladas? Dos versículos 5 a 11, vejam aí. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, ou seja, olhem para trás, vejam os dias anteriores e vocês terão a experiência do que eu estou falando. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, mais uma vez, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro ou um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo trabalho das mãos. Considerai o vosso passado e vocês verão as consequências que vocês estão recebendo agora. Essa expressão aparece no versículo 5 e 7. Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Tendes plantado e não tem tido resultado. Vocês têm colhido, mas coloca dentro de um saco furado. E ainda o que chega na sua casa, eu com um sopro dissipo tudo.
Os judeus no tempo do profeta Ageu, eles estavam ali colhendo o fruto dos seus próprios pecados, de sua própria desobediência, por negligenciarem a construção do templo. Qual era a causa? Qual era a consequência? Seca e esterilidade. A causa, o egoísmo. A consequência, o castigo de Deus sobre a vida daquele povo e sobre aquela nação. Seca, esterilidade. Não se produzia mais nem fruto, nem animais. O orvalho não descia mais sobre as plantas, porque havia retido o céu o seu orvalho. Este fato também é verdade nos nossos dias, meus amados. Quando nós nos voltamos somente para os nossos próprios negócios, interesses, e nós negligenciamos o reino de Deus, nós trazemos maldições sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Sobre a desobediência nossa, Deus não te abençoará, tenha certeza disso. Eu não creio que a didática de Deus seja essa. Sendo desobediente e infiel, e Ele derramando bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Há diversas promessas a esse respeito na palavra do Senhor. E nós vemos Malaquias dizendo: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. E quando aqui Malaquias vai falar da fidelidade nos dízimos e assim por diante, pela desobediência daquele povo, ele recebeu a seca e a esterilidade. Muitas pessoas não sabem, ou pelo menos não querem atentar para as dificuldades que estão vivendo na sua vida, para os problemas que têm alcançado as suas casas, e não atentam para a sua própria postura diante de Deus. Por que, Senhor, acontece isso na minha vida? Por que, Senhor, está faltando sustento? Por que, Senhor, tanta dificuldade, tanto problema? Por que você não olha para você e diz: Senhor, como é que eu tenho agido diante de Ti? Como é que tem sido a minha prática? Como é que tem sido a minha fidelidade? Como é que tem sido a minha disposição para servi-lo? O que é que eu tenho feito para o Teu reino? Se você olhar para o seu passado, se você olhar para os seus dias passados, e como instrumento de Deus, que tem o poder do Espírito Santo para levar a palavra àquelas pessoas que serão transformadas, no seu currículo, quantas almas se achegaram a Cristo através dos seus lábios? Quantas buscaram servir a Deus através da sua vida? Considere o vosso passado e considere a sua vida atual. O Senhor, no livro do profeta Isaías, diz que: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O que é que vocês vão comer se ouvir o Senhor? O quê? O melhor dessa terra. Mas por que ou como eu comerei? Se quiserdes e me ouvirdes. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai afirmar: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Será que o seu egoísmo não tem impedido de você de receber as bênçãos de Deus? Será que o seu egoísmo, ir olhando só para a sua vida, não está trazendo seca e esterilidade na sua vida? O livro de Provérbios diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares.
Os irmãos sabem muito bem que nós somos uma igreja que não pregamos a teologia da prosperidade, mas dizer que a Bíblia não tem prosperidade é mentira. Nós não ensinamos a teologia da prosperidade, mas há tantos versículos, há tantas passagens em que Deus fala da prosperidade do povo, quando o povo é fiel a Ele. Esse povo, por causa do seu egoísmo, simplesmente deixou Deus de lado. Não aconteceu nada, eles continuaram sendo abençoados? Não. Seca e esterilidade veio sobre eles. Mas louvado seja o Senhor, porque Deus continua sendo fiel às suas promessas, e em Deus havia promessas para a vida desse povo. E então, após a pregação de Ageu, após o sermão dado por Ageu àquele povo, diz que aquele povo atentou à voz de Deus. No versículo 12 diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo fizeram o quê? Atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Meus amados irmãos, uma quarta e última situação na vida deste povo, onde nós percebemos claramente aqui que a causa da indiferença, as desculpas daquele povo vinha, a causa o egoísmo, a consequência como sendo seca, maldição, esterilidade. Mas aquele povo ouve a voz do Senhor. Aquele povo ficou atento à palavra do profeta. E Deus assim age na vida desse povo, porque houve arrependimento do povo por causa da sua indiferença. O povo reconhece que eles estavam sendo indiferentes. O povo atenta para a exortação de Deus. É tão lamentável quando muitas vezes nós vemos na igreja pessoas vivendo indiferente ao reino de Deus, sem vontade alguma de servir a Deus, sendo infiel a Deus, sem se dedicar em nada ao reino de Deus, mas constantemente estão na casa de Deus, estão vindo à igreja, estão ouvindo a mensagem do Senhor constantemente, e parece que não é com Ele. E parece que assim, passa por cima e é direcionado a fulano. Não é comigo, nunca é comigo. Mesmo que eu esteja sendo infiel a Deus, não está falando comigo. Mesmo se eu estiver vivendo em pecado, é o pecado do outro que é pior que o meu. Essa palavra, certeza que o pastor sabe da vida do irmãozinho, porque senão ele não teria pregado isso. Mas da sua não é? Esse povo, eles reconhecem a sua indiferença e se arrependem e ouvem a voz do Senhor. E temem ao Senhor. Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, o sacerdote, e todo o resto do povo ouve a voz do profeta e se arrepende dos seus pecados. Então, o povo se dispôs e se puseram ao trabalho na casa de Deus. Foram poucos dias depois que eles começaram a construção. Lembra que eles foram exortados por Deus no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario. 1 ano e meio depois do reinado de Dario. No versículo 15 diz que no 24º dia do 6º mês, ou seja, 23 dias depois da pregação desse profeta, o povo põe a mão na massa. E depois Deus vem trazendo outras mensagens. Você acha que parou por aí?
Você acha que Deus não continuou exortando esse povo? Leia o capítulo 2 de Ageu, que vai ter outras pregações e outras mensagens de Ageu para esse povo. No versículo 1 do capítulo 2 diz que no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, e falava. No versículo 10 diz que ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, e Deus continuava falando àquele povo. Meus amados irmãos, se de fato você quer comer o melhor dessa terra, viver sob a proteção de Deus e sobre as bênçãos de Deus, arrependa-se da sua negligência e da sua indiferença, assim como esse povo se arrependeu. Assim como esse povo percebeu a sua indiferença e colocou as mãos na massa e começaram a construir novamente ou reconstruir aquele templo. E sabe aquele templo que eles construíram nesse período? Eles construíram o maior templo que Israel já viu em toda a sua história. Maior que o primeiro de Salomão em glória, porque eles se quebrantaram os seus corações para servir ao Senhor. E sabe quem entrou dentro desse templo aqui? Sabe quem ensinou dentro desse templo? O próprio Senhor Jesus Cristo. Porque aquele povo se dispôs a reconstruir aquele templo. Aquele povo ouviu a voz de Deus e percebeu que eles estavam falhando com o Senhor, que eles estavam olhando mais para a sua própria vida e deixando as coisas de Deus de lado. E Deus os abençoara de uma forma tão especial. Como eu disse antes, Dario, olhando para aquela situação, ainda os abençoou na reconstrução daquele templo. Ainda os abençoou na adoração ao Deus de Israel. Um ímpio, gente. E muitas vezes os crentes não estão servindo a Deus, o seu reino. Os crentes não estão sendo úteis no reino de Deus. E Deus é que usa o ímpio para fazer, para reconstruir o seu templo. É verdade que o livro de Ageu é curto, mas tem uma mensagem importantíssima. Eu gosto muito do livro de Ageu, principalmente olhando as circunstâncias desse povo e olhando as nossas circunstâncias nos nossos dias, da vida do povo de Deus nos nossos dias. Nós não podemos negligenciar o trabalho no reino de Deus. Os judeus estavam dizendo que não era hora de reconstruir o templo, porque estavam preocupados demais com o seu próprio conforto. Sabe, pastor, eu sei que o senhor falou aí de levantar uma oferta para continuar a construção do templo, mas eu não vou poder não, porque eu preciso trocar meu carro. Meu carro, veja, eu comprei e já tem 3 anos já de uso. Preciso comprar um carro novo. E veja, eu estou com a televisão em casa de 42 polegadas, pessoal, para a Copa, preciso comprar uma de 65, ou de 70, quem sabe? Senão não vou enxergar direito o Brasil empatar, viu? Dora se brincando ontem aqui, né? Sabe, a minha cama é uma King só. Eu quero uma King Plus Delta Size, senão não dá para eu descansar. Com massageador. Pois é, eles estavam na mesma situação. Não vamos começar a reconstruir agora porque eu preciso revestir toda a minha casa primeiro. Mas você já tem casa, mas eu quero deixar ela linda e bonita. Ignoravam completamente e menosprezavam a importância do que é o serviço do Senhor. Eles tinham perdido o foco principal. Muitas vezes, com as preocupações da nossa vida, nós ficamos com as prioridades erradas.
colocamos em nosso coração a prioridade errada. Buscamos apenas riquezas, coisas materiais, mas esquecemos da missão que Deus nos coloca. A Bíblia diz que o nosso tesouro ele precisa estar no céu. Se ele está no céu, o meu coração também estará lá. Agora, se o seu tesouro, todo o seu foco está aqui nessa terra, esqueça o céu, meu filho. Porque tudo que você fizer, você vai olhar para essa terra e para os tesouros dessa terra. E o que você consegue ajuntar aqui. O crescimento do Evangelho deixa de ser importante. Quanto nós poderíamos fazer mais na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado e país, se tivéssemos mais recursos? Vocês sabiam que nós não temos igreja presbiteriana em Jarinu? Pois é. E sabe por que ainda nós não temos? Porque muitas vezes não temos recursos para começar o trabalho lá. Mas eu tenho um recurso para trocar meu carro. Eu tenho um recurso para aumentar o tamanho da minha casa. Eu tenho um recurso para fazer uma viagem. Eu tenho um recurso para comprar roupas caras e cada vez melhores. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma casa maior, nem um carro novo, nem casas boas, nem roupas boas, mas não negligencie o reino de Deus para ter isso. Não deixe o reino de Deus em detrimento disso. Gostaria de convocar você como povo de Deus e dizer como o profeta Jeremias disse: Deus tem reservado grandes coisas para nós, queridos. E Ele diz: invocar-me-ei e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem. Mas eu farei através de vocês. Quero convocar cada um de vocês a voltar a este caminho de colocar valor às coisas de Deus que de fato têm importância. Não seja indiferente às coisas do Senhor, para que Ele faça através da sua vida aquilo que Ele mesmo tem planejado para você. Que o Senhor assim incomode o nosso coração. Que o Senhor, de forma muito especial, toque na sua vida, toque no seu coração e na disposição de melhor servir. Não sejamos negligentes por tanto tempo, como foi o povo de Israel, descrito aqui em Ageu. 16 anos vivendo essa realidade. E pela graça de Deus, 4 anos e meio depois, no 12º mês do reinado do rei Dario, no 6º ano do seu reinado, a casa foi consagrada ao Senhor. O templo foi consagrado ao Senhor. E vocês não têm ideia da alegria daquele povo. No momento dos sacrifícios e de consagração daquele templo. Porque o povo deixou de lado as suas casas e se voltaram para o reino de Deus e para as coisas de Deus. Deixaram as suas próprias vontades, anseios e desejos e voltaram para a vontade de Deus e o projeto de Deus que Ele tem para a sua vida. E tudo foi diferente. Certamente foi diferente na vida do povo e na vida de cada um daqueles que assim se dispuseram. Nós temos buscado no Senhor muitas formas de cada vez mais nos envolver no reino de Deus. E eu oro ao Senhor para que você faça parte, para que você cada vez mais se integre ao reino de Deus, não somente vindo a uma igreja, não somente indo frequentar um culto, mas entregar tudo que você tem, a sua própria vida ao Senhor, porque tudo pertence a Deus. Não é só tudo que você tem, não. A sua vida pertence ao Senhor. Nós precisamos compreender isso. Que o Senhor aplique a sua palavra ao coração de cada um dos queridos irmãos e clame misericórdia ao Senhor se você estiver vivendo de uma forma negligente no serviço do reino de Deus.
Amém, queridos?